Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje vamos dar fim ao capítulo 19 do nosso livro de geografia, né, e encerrar nossos estudos então sobre a globalização. E hoje nós vamos tocar em três pontos importantes para entender essa complexidade que é o mundo globalizado. Primeiro é entender a globalização como um sistema de redes e fluxos, tá? Logo depois, entender como a globalização influencia na concepção cultural, né, da humanidade, né, dos tempos atuais. E por fim, né, e na construção de uma nova sociedade. Então nós vamos fazer essa dinâmica entre sociedade e cultura dentro de um ambiente globalizado. E vamos falar sobre uma atividade econômica muito relevante em tempos de globalização, né, pois as distâncias se diminuíram e a facilidade de transporte se tornou algo essencial para a dinâmica do processo da globalização. Estamos falando dessa atividade econômica em si, então, do turismo. Então, a começar, vamos entender a globalização enquanto um sistema de rede e fluxo, tá? A globalização, né, quando a gente faz uma definição conceitual de globalização, nós acabamos definindo a globalização como aquele fenômeno que estabeleceu a interligação do mundo. Isso não deixa de ser uma verdade. A globalização ela interligou o planeta, mas essa interligação ela vai estar ligada, vai ser estabelecida de que forma? Através de redes e de fluxo, certo? E como que isso funciona? Isso funciona principalmente devido à capacidade econômica e à dinâmica econômica que se configura sobre a globalização. Qual sistema econômico se sobressai sobre a perspectiva da globalização? O capitalismo. E o capitalismo ele não é um sistema econômico local. O capitalismo é um sistema econômico internacional. Então a internacionalização do capitalismo criou uma necessidade plena de você ter uma inter-relação, né, dinâmica com diversos povos, com diversos grupos, com diversos lugares. Então essa necessidade intensa de se interligar é o que foi então, vamos dizer assim, configurou aquilo que nós vamos chamar de redes, né? E o que seriam essas redes dentro da concepção da globalização? As redes nada mais é do que um instrumento de conexão que conecta elementos fixos e também oferece uma dinâmica de fluxos. Fluxos de pessoas, fluxos de mercadorias. Você tem ali uma conexão direta do Brasil com a China. Você tem uma conexão fixa direta do Brasil com Azerbaijão. Então tudo ficou se torna mais simplório nesse sentido. Então esse sistema estabelecido, que é o sistema em redes, eles acabam nos dando uma capacidade ampla de difundir a ideia da internacionalização do capitalismo mediante a sua capacidade de conexão. É importante lembrar que dentro da perspectiva da globalização, nós temos que tratar as redes como espaços geográficos nos quais atuam sob a perspectiva da tecnologia. Então ali você tem meios de transporte, comunicação, informática, e isso intensifica esse ambiente geográfico. Então essas redes elas nos servem para conectar, tá? E aí, sobre essa perspectiva, né, da globalização e do capitalismo, você tem aí, né, a capacidade, você constrói, né, a capacidade de estabelecer fluxos intensos, seja de mercadorias, seja de dispositivos, de mensagens, de comércio e etc. Então o negócio é guiado pela perspectiva do mercado. E o símbolo máximo desta, vamos dizer assim, onda conectiva do mercado são as empresas transnacionais. As empresas transnacionais é fruto daquilo que nós vamos chamar de mundialização da economia. As empresas transnacionais são empresas que se instalam
em diversos países, né, não tem uma sede fixa, ela se instala, né, em diversos países com o objetivo de buscar a reprodução do capital sob uma perspectiva mundial. Então você está pensando em um comércio internacionalizado, né? Graças às transnacionais, você consome produtos que você encontra no mundo inteiro. Então, se você consome um produto lá na Europa, você vai consumir esse mesmo produto nos Estados Unidos, no Brasil, no Japão, na África, no cafundés do mundo. Por quê? Porque essas empresas estão em todos os lugares, produzindo e reproduzindo o seu produto, gerando este capital. Né? Então, na conceitualização, o que seria uma empresa transnacional? Uma empresa transnacional seria aquela empresa que instala unidades produtivas de diversos ramos, né, em países menos desenvolvidos. Por que da escolha de países menos desenvolvidos? Simples. É nesses países menos desenvolvidos que eu vou ter, entre outras coisas, recursos naturais para explorar, né, sem ter uma demanda de fiscalização. Menores custos com mão de obra. Vantagens fiscais. O que quer dizer isso? Uma menor carga tributária. Isenção de impostos. Leis ambientais mais flexíveis. E mercado consumidor. Então, por isso que se faz da escolha desses países subdesenvolvidos ou menos desenvolvidos para serem capilares para a produção dos produtos de determinadas empresas. Vamos ter um exemplo. Você tá aí chique com seu tênis da Nike. Mas a Nike, que é uma marca americana, ela não é produzida nos Estados Unidos, esse tênis. Esse tênis é produzido lá no Vietnã, em Hong Kong, né, que são países em desenvolvimento e que tem uma demanda de mão de obra gigantesca. Você tá aí bonitinho aí com seu Apple, né, seu celular aí, iPhone, que lindo, pagou R$6.000 no iPhone, né? Só que a fábrica da Apple, que é uma marca americana, não tá nos Estados Unidos, tá lá na China, né? Isso é evidente. Então essas empresas, elas procuram se instalar, né, levar as suas unidades produtivas para países menos desenvolvidos para ter menos custo de produção e assim obter um lucro maior. Então, ao comprar um tênis da Nike, da Adidas, não estejam pensando que você está comprando um tênis fabricado no local onde que originou essas marcas. A Nike nos Estados Unidos e a Adidas na Alemanha. Não é. As suas unidades produtivas estão em países menos desenvolvidos. E assim, essas empresas, com essa capacidade que elas têm de produção e de ganhar um mercado consumidor praticamente que é no mundo inteiro, olha eu aqui com a camiseta da França, da Nike, made in Vietnã. Ou seja, olha só, é uma camiseta da seleção francesa de futebol, um país europeu, patrocinado pela Nike, que é uma empresa americana, que é produzido no Vietnã. Ou seja, pensem, eu ganho o mercado europeu, o mercado francês, por ser a camiseta da França. Eu ganho o mercado global, o mercado americano, por ser um produto da Nike. Eu ganho o mercado vietnamita porque está sendo produzido lá. Mas na verdade eu ganho o mercado global porque esta marca é uma marca global. É uma marca transnacional. Ela não tem nacionalidade. A Nike, ela é uma empresa transnacional. E essas empresas transnacionais acabam se tornando empresas globais porque elas ganham um mercado global. E para ganhar esse mercado global, eu tenho que atuar sobre uma perspectiva do capitalismo baseado no princípio da globalização, que é o princípio das redes. Olha a rede que eu criei aqui. Camiseta da seleção francesa Europa, marca patrocinadora dos Estados Unidos, a camiseta produzida na Ásia, que ganha o mercado mundial. Então,
Isso é a lógica do capitalismo sobre a perspectiva da globalização em rede. E as transnacionais é a principal marca desse sistema global, dessa economia global baseada em fluxos e redes. Um outro aspecto que está ligado diretamente a essa ideia da globalização é a formação de uma sociedade e de uma cultura baseada no fenômeno da globalização. É importante salientar que a globalização é um fenômeno multifacetado. Nós não podemos entender a concepção da globalização apenas como fenômeno que atua sobre as atividades econômicas e na eliminação das fronteiras, ou seja, dentro de um contexto territorial. Não. A globalização influencia na condição social e cultural que há sobre o planeta. A começar pela concepção de uma sociedade. A ideia de sociedade baseada no ideal da globalização é uma sociedade que vai ser construída sobre o ideário do pensamento neoliberal, que nós estudamos na aula passada. Este pensamento neoliberal, ele foi criado para quê? Para ser a mola de impulsão e de reprodução do capital. Para isso eu tenho que reproduzir esse capital sobre a perspectiva de uma sociedade. E para esse capital ser reproduzido diante dessa sociedade, eu tenho que criar condições para que esse capital seja reproduzido de maneira eficiente. Eficiente para quem? Para a elite, tá? Então, para começar, como que se constrói esta ideia? Primeiro ponto, dentro do pensamento neoliberal na construção de uma sociedade, o que vai sofrer diretamente com impactos negativos é a classe trabalhadora. Por que a classe trabalhadora sofrerá com impactos negativos? Simples, porque todas as medidas a serem tomadas dentro da ideia do ideal neoliberal está direcionado a diminuir os direitos da classe trabalhadora. Por quê? Primeiro ponto, o pensamento neoliberal defende a desregulamentação das leis trabalhistas, ou seja, flexibiliza as leis trabalhistas ou até exterminam as leis trabalhistas, vide reforma trabalhista que foi idealizada no Brasil em 2017 para 2018, né? Isso acaba gerando uma precarização do trabalho, que hoje nós chamamos de o fenômeno da uberização do trabalho, que é um trabalho sem direitos, é um trabalho desgastante, é um trabalho contínuo, no qual você tem um resgate do capital num valor diminuído. Isso é o famoso processo de uberização do trabalho, que eu vou mandar depois um textinho para vocês entenderem o que é isso, tá? Em resumo, ensina o que eu crio sobre essa perspectiva de sociedade. Uma sociedade que vai construir uma estrutura de desemprego estrutural. Então, né, você vai ter a diminuição do emprego formal e um aumento gradativo elevado, melhor dizendo, do emprego informal, e isso vai levar à concepção do rebaixamento de trabalhos, porque se você está trabalhando e tem um registro, você, para se manter no emprego, tem que aceitar as condições que são impostas, e uma dessas questões que são impostas é o rebaixamento de salários. Tá? Então, a sociedade neoliberal construída sobre os viés do fenômeno da globalização é uma sociedade que desregulamenta e prejudica, ou melhor, precariza a classe trabalhadora. No sentido da cultura, aonde que o fenômeno da globalização influencia? Na ideia da padronização da cultura. E isso é bem simples de você entender. Quer ver? Entrem no Netflix, procurem uma série. Você vai assistir essa série, você vai lá selecionar a série. Esta série é passada no mundo inteiro devido ao sistema de streaming do Netflix. Então o mundo inteiro absorve aquela série. La Casa de Papel é uma série espanhola, consumida no mundo inteiro, né? Dark é uma série da Alemanha, consumida no mundo inteiro, né? Você tem lá, The Boys, lá da Amazon, é uma série americana, consumida no mundo inteiro.
né? Ou seja, o que você tem aí? Uma padronização da cultura. Você consome a música da Europa, dos Estados Unidos, você consome filmes enlatados, produtos dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e por assim vai. E isso acaba estabelecendo o quê? A perda da identidade local e regional, né? Então, por exemplo, aí isso é muito simples de você fazer. Entre você assistir uma série top do Netflix e assistir o filme O Alto da Compadecida, você, aluno, provavelmente não vai pensar nem duas vezes. Eu vou assistir a série lá que eu tô curtindo. Vou assistir lá Casas de Papel. E você está consumindo algo produzido culturalmente sob a perspectiva de um país que não é seu. Agora, algo que é produzido sob uma perspectiva do seu país, que é o sertão, o movimento do cangaço, o Nordeste, as questões sociais, religiosas do nosso país, a gente não consome, porque nós preferimos consumir aquilo que vem de fora. Porque aquilo é a marca do mercado do entretenimento. Isso mostra que você está criando um padrão da cultura. Eu sempre falo essa colocação quando eu trabalho essa temática de aula. Eu tive uma professora na UFMG que ela sempre dizia: depois da Guerra Fria e o mundo se tornou literalmente um mundo globalizado, o mundo ficou sem graça. Porque eu saio do Brasil e vou para o Japão, eu acabo comendo a mesma coisa que eu comeria aqui. Fast food. Peguem as marcas de fast food. McDonald's, Burger King, Pizza Hut, né? Subway. Todas essas empresas são americanas e atuam no mundo inteiro. E você consome isso no mundo inteiro. Você não vai chegar lá no McDonald's do Japão e ter um sanduíche tradicionalmente japonês. Vai ser o Big Mac. No Brasil, você não vai ter um PO no McDonald's, que é o pão com ovo. Não, você vai ter o Big Mac. O mesmo Big Mac daqui é o que você vai comer lá no Japão. A mesma receita. Ou seja, é a padronização da cultura, dos hábitos, e isso é triste, porque você elimina a identidade local e regional. É o que nós chamamos de a cultura global. Né? E isso, em certo momento, essa inversão criando uma situação de inversão cultural tão grande dentro de determinadas localidades que isso pode gerar um extremismo, que é, por exemplo, o posicionamento anti o mundo ocidental que diversos povos do mundo árabe constituem, levando a um fundamentalismo religioso, levando a um movimento terrorista, porque eles não aceitam a mundialização da cultura. E muitas vezes lá, lógico, tem outras questões. Mas a ocidentalização, vamos dizer assim, é algo que eles têm aversão. Né? E aí eles acabam se posicionando contra o mundo ocidental e gerando barbaridades que nós conhecemos por aí, que são os atentados terroristas, por exemplo. Então, pensem nisso. Antes de comer um Big Mac, pensem no churrasquinho do Zé da esquina. Certo? Então, para fechar, o turismo. Dentro da ideia econômica globalizada, o turismo é um dos elementos mais importantes. Por quê? É uma atividade econômica que tem mercado pleno e que acaba criando uma gama de empregos, direto ou indiretamente. Porque, claro, quando eu tenho um espaço turístico a ser trabalhado em uma determinada localidade, claro, eu vou ter o hotel, eu vou ter o restaurante, eu vou ter o motorista de táxi. Tudo isso é emprego gerado devido àquela perspectiva turística. Né? Só que não é todo lugar que serve para ser um local turístico. Né? Então tem que ter atrativos, primeiro ponto. Para aquela área, aquela cidade, aquela localidade ser um local turístico, tem que ter atrativos turísticos para chamar o povo. Paisagens naturais belíssimas, cultura riquíssima, monumentos históricos, museus, né? Eventos culturais grandiosos, etc, etc, etc. Isso é um atrativo turístico.
E essa cidade e essa localidade, ela tem que criar condições para gerar as motivações turísticas. O porquê eu vou visitar aquele lugar. É para lazer? É para negócio? É para compra? É para religião? É para cultura? Tá? Então isso tem que ter, né, bem em mente. E para você oferecer condições de desenvolver o mercado do turismo, você tem que oferecer infraestrutura a quem? Ao turista. Estradas, hotéis, restaurantes, né, portos, aeroportos, rodoviárias. Então tem que criar essa infraestrutura. E a globalização, dentro desse ambiente de globalização, o turismo vem sofrendo uma expansão grandiosa. Por quê? Antes era praticamente impossível pensar em conhecer, por exemplo, o Japão, devido às dificuldades, deslocamento de preço, etc. Hoje não, hoje no comércio do turismo eu posso ir para o Japão. Divido lá no cartão de crédito 200 vezes lá, mas eu vou se eu quiser. E aí eu vou consumir aquela cultura, né, tradicional japonesa. Então, essa ideia, né, a globalização é isto. É você mostrar o mundo ao mundo. E assim fomentar o interesse das pessoas conhecerem aquelas localidades. Quem não viu, por exemplo, os Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim e não morreu de vontade de ir em Pequim, conhecer aqueles estádios gigantescos, a Grande Muralha, aqueles locais onde foram os Jogos Olímpicos? Isso é um sentido da globalização. Tá? Então a globalização dessa concepção turística é isso: mostrar o mundo ao mundo, mostrar as grandes, né, vamos dizer assim, atrações ao mundo. E assim levar o povo para conhecer esses locais. Certo? Então fechamos por aqui essa aula. Espero que vocês tenham compreendido essa dinâmica de rede, fluxos e etc. Na próxima aula nós damos continuidade aos nossos estudos da geografia. Até lá, um abraço para todos.